Amigos, mais uma vez, muito obrigado por nos permitir adentrar a sua casa em mais um Nanuque em Família. Hoje, como vocês podem ver, nós temos um convidado especial, meu amigo, pastor Reinan, teólogo, formado na mesma faculdade que eu lá na Bahia, e está aqui hoje para nos dar a oportunidade de ser usado por Deus para trazer uma mensagem de paz para a sua casa, para a sua família. Queremos agradecer muito, porque Deus tem nos abençoado para poder fazer esse programa para você. Que Deus te abençoe também e esteja no teu lar. Lembrando também que nós vamos estar sempre à disposição da sua família, em caso que você queira uma visita, você queira também nos visitar na Igreja Central, ali na Águas Formosas com Lambari, você será bem-vindo, muito bem tratado. Nós temos uma estrutura muito boa para louvar ao Senhor. E temos a nossa classe bíblica com o ancião Nelson França. Você será muito bem recebido e ali nós temos todos os materiais de forma gratuita para você. Bíblias, estudos bíblicos e ali professores que possam realmente esclarecer a palavra de Deus para você. Você será bem-vindo. Temos também na nossa cidade várias outras igrejas adventistas que você pode estar aí bem pertinho de você. Temos no bairro DR, no Vila Esperança, no Laticínio, 2 na Vila Nova, no Getúlio Vargas, e você será muito bem recebido. Vá a uma dessas igrejas. Nossos horários de culto são sábado, às 9 horas em diante, domingos e quarta-feira, às 19h30. Seja bem-vindo. Gostaria agora de fazer algumas perguntas ao Reinan. Reinan, você está tendo a oportunidade de estar aqui nessa região. Qual foi o motivo que te trouxe da Bahia para cá? O motivo que me trouxe foi que há 2 anos atrás, mais ou menos, eu recebi um convite da Igreja Adventista para participar de um projeto de missão global e ali nós pudemos trabalhar com a cadeia de Carlos Chagas por 1 ano e meio. Amém, que maravilha. Realmente cumprindo o que Deus falou, visitar aqueles que estão encarcerados. Exatamente. E esse é um bom trabalho. E aí o povo de Carlos Chagas, então, se apaixonou por você, ele trouxe mais uma vez agora, e eu estou sabendo que você não veio para não falar para essa turma, mas para falar para uma turma de jovens, é isso mesmo? Exatamente. Agora nós estamos dando sequência a uma programação da Semana de Oração Jovem, com o tema Escolhas da Vida, e amanhã nós estaremos encerrando essa programação com uma linda festa batismal para a honra e a glória de Deus. Amém. Seja bem-vindo, Reinan, que Deus possa te usar. Agora vocês vão ficar com o nosso grande pastor Reinan e que Deus possa falar através dele ao seu coração. Viaje com segurança e tranquilidade. Contrate já Evandro Táxi. Profissional com 22 anos de experiência. Carro confortável com ar-condicionado e totalmente segurado. Evandro Táxi. Levando você até o seu destino com responsabilidade e confiança. Na Lu Modas tem confecções em geral a partir de R$ 9,90. Blusas, saias, vestidos, calças, bermudas, peças íntimas, rasteirinhas, arranjos de flores e também produtos da Natura. São preços variados de 10, 12, 20 e até R$30. Faça-nos uma visita. Lu Modas, Avenida Santos Dumont 383, frente a Pneumax. Telefone 9193-4906, 99983-3925. Esquinão do 12, sua loja de preço único de Nanuque. Qualquer peça, somente R$12. E você ainda encontra peças na banca a R$5 e R$10. Você pode comprar em todos os cartões. Venha nos fazer uma visita. O Esquinão do 12 tem sempre grandes novidades para você. Esquinão do 12, Santos Dumont 336, Nanuque. Milkshake Mais, as 3 maravilhas reunidas em um só lugar. Milkshake, açaí e sorvete. Saboreie o que tem de melhor no calçadão de Nanuque. Adoce sua vida. Milkshake Mais, o sabor está aqui. Pão integral da Natural Pães, uma empresa de saúde para a sua família. Pedidos pelo telefone 33-3621-8907 ou WhatsApp 31-97528-4712. TIM Pão Integral é Natural Pães. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e a comunhão de seu Santo Espírito seja com você nesse instante. Para mim é um privilégio muito grande poder estar participando do programa Nanuque e Família e poder aqui lhe convidar a hoje refletir comigo no tema que diz respeito detalhes do maior acontecimento da história. Todos nós, em algum momento da vida,
nos deparamos com alguma situação que precisou de nós muita atenção e riqueza nos detalhes daquilo que estava para acontecer, como um casamento, a chegada de um filho, o primeiro dia de emprego ou de aula num curso tão esperado. Agora, o nosso país está vivendo a grande expectativa das Olimpíadas, um acontecimento importantíssimo para o mundo dos esportes. E muitos detalhes estão sendo levados em consideração para que isso aconteça. No que diz respeito à área de saúde, segurança, hotelaria. No dia 21 de julho desse ano, foi chamado a Super Quinta, onde mais de 100 mil ingressos foram disponibilizados ao público. Interessante que esses ingressos variavam de R$40 a R$1.200. Imagine só você, quantos detalhes não estão envolvidos diante de toda essa programação. A Bíblia também nos fala de um acontecimento que está cheio de detalhes e eu gostaria de poder estudá-los com você nesse instante. João, no capítulo 14, verso de 1 a 3, nós lemos as seguintes palavras. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Hoje, pela fé, milhões de cristãos no mundo têm desfrutado da companhia de Jesus mediante a intervenção do Espírito Santo. Mas a Bíblia, entre as suas mais de 3.000 promessas, nos assegura que muito em breve Jesus voltará. E há ideias das mais diversas acerca de como se dará esse tão grandioso evento. Mas, para a gente não ficar aqui em especulações humanas, eu gostaria de, nesse instante, convidá-lo a, junto comigo, passear em alguns textos bíblicos, onde a palavra de Deus nos dá riquezas de detalhes de como esse evento acontecerá. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, embora seja um livro temido por muitos, por conter alguns símbolos, eu gostaria de lhe deixar o coração tranquilo. Não há o que temer diante do Apocalipse, porque ele nada mais é do que a mais bela revelação da vontade de Deus para os seus filhos, com o desfecho final da história do nosso planeta desde que entrou o pecado, e pausando com a renovação da terra ao seu estado original. Falando sobre a volta de Jesus, no capítulo 1 e o verso 7, João diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Algumas pessoas têm uma ideia distorcida acerca da literalidade do retorno de Jesus. Pois bem, João deixa claro que quando Jesus voltar, todo olho o verá. Todo literalmente, não é algo espiritualizado, não é algo para um grupo particular. As Olimpíadas, para você poder assistir, você tem que se deslocar de um lugar e ir até onde os jogos estiverem acontecendo. Você precisará de um ingresso. Para a volta de Jesus, nada disso nos será necessário. A Bíblia deixa claro que não apenas aqueles que creem, mas também aqueles que não acreditam na volta de Jesus, não creem na palavra de Deus, eles também verão a sua volta. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai nos explicar o que acontecerá quando Jesus voltar. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 4, e o verso 16 diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Com certeza aqui no programa Nanuque em Família, se vocês já não ouviram, logo vocês deverão estar ouvindo sobre qual que é o real estado daqueles que morreram. Paulo nos esclarece aqui que todos quanto morreram estão descansando na sepultura, aguardando a volta de Jesus. Eu não sei se você que está nos assistindo nesse instante já sofreu a perda de algum ente querido.
e sonha com um dia em que poderá estar de novo desfrutando de sua companhia. Pois bem, a Bíblia nos deixa aqui a esperança de que na volta de Jesus, Ele, antes de levar as pessoas para o céu, irá trazer essas pessoas de volta à vida. Logo, se isso acontecerá com a volta de Jesus, fica difícil nós associarmos a ideia de que assim que as pessoas morrem, elas vão direto para o céu ou para o inferno. Porque a mensagem da volta de Jesus, ela perde agora o seu sentido. Por que Jesus voltaria para ressuscitar alguém que já está no céu? Mas, calma, Paulo não fala só o que acontecerá com aqueles que já descansaram. No verso 17 do mesmo capítulo, ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Arrebatamento, biblicamente falando, não é secreto. A Bíblia diz que, junto com aqueles que desceram à sepultura, crendo que entregaram sua vida a Jesus, serão então ressuscitados, e nós, juntamente com esse grupo, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Todos nós juntos passaremos a desfrutar da eternidade e do que Deus tem preparado para nós. Não um grupo que vai agora, outro grupo que vai anos depois. Não, a Bíblia assegura que mediante a volta de Jesus, todos nós haveremos de ir juntos. E para que nós iremos então para o céu? Apocalipse, mais uma vez, agora no capítulo 20, João vai nos esclarecer o que a gente vai fazer no céu. Às vezes as pessoas têm uma ideia distorcida do que será viver lá, influenciados muitas vezes por desenhos animados, que homens ali idealizaram o céu como lugar onde tem um monte de anjinho, sobrepeso, tocando harpa, eternidade após eternidade. Um céu desse, de fato, seria entediante para muitos de nós, ou por que não dizer todos nós. Mas o homem não tem noção de como vai ser desfrutar da eternidade que Deus tem preparado. João diz que ao irmos para o céu, no verso 4 do capítulo 20 de Apocalipse, vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha, Jesus está voltando para nos buscar, não apenas para nós vivermos ao seu lado, mas Ele deseja que nós passemos a reinar com Ele. Muitas igrejas têm dado ênfase ao fato de nós termos princesas do Senhor já entre nós. Pois eu lhe asseguro, não só Deus deseja nos fazer príncipes e princesa, como Ele deseja que, a partir de agora, nós já possamos desfrutar de um estilo de vida da realeza. Deus nos chamou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, não para continuarmos vivendo a mesma vida que nós vivíamos antes de termos o encontrado. Quando Jesus voltar, Ele voltará para nos levar para desfrutar de seu reino celestial, mas não mais como um súdito, mas como alguém que reina juntamente com Ele. Porque, enquanto aqui nós vivemos, nós aprendemos a seguir o exemplo e ao modelo de Jesus. A Bíblia assegura que não só reinaremos, mas em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai então agora nos descrever o que acontecerá com o pecado. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 6, lemos: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder,
quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Ou seja, quando Jesus voltar, ele não só nos libertará do pecado, como ele porá fim ao pecado. O inferno, segundo a declaração bíblica, não fora criado para os seres humanos. Ele estava reservado a Satanás e os seus anjos. Mas alguns, por não abandonarem a prática do pecado, por não terem se entregado a Deus a fim de buscar uma vida de santidade, será inseparável, será impossível a Deus não destruir o pecado sem destruí-los em virtude de sua intimidade com o mesmo. Se você conhece alguém que sofre de alcoolismo e bebe muito, você perceberá que mesmo que a pessoa não tenha bebido naquele dia, mas ao lhe encontrar, ela cheira como se estivesse bebido. Tamanha é a intimidade que o álcool tomou com sua natureza. É o mesmo que se dará naquele dia. Deus não criou nenhum de nós para que nós fôssemos destruídos, mas alguns, por não desejarem se libertar das práticas do pecado, então será inevitável a sua destruição. O último texto que eu gostaria de ler com vocês sobre a volta de Jesus está registrado no livro de Daniel, no capítulo 2. Enquanto nós estudamos história, nós percebemos que reinos vieram e se foram, e muitos outros tentam se estabelecer. E alguns podem se perguntar, por quanto tempo esse reino durará? Daniel, no capítulo 2, e o verso 44 diz: Mas nos dias deste reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que bendita esperança! A volta de Jesus é um evento inclusivo, ou seja, ninguém será deixado para trás. Jesus está voltando justamente para buscar você. Ele vem lhe buscar, ele vem buscar os seus familiares, e uma única coisa lhe é necessário. Não é enfrentar fila, não é comprar ingresso, é unicamente aceitar a Jesus. Agora, embora eu tenha aqui lhe apresentado em algumas passagens o que nos é apresentado acerca da volta de Jesus e do desejo de Deus em nos salvar, nós não podemos deixar de levar em consideração que o fato de você estar em uma igreja ou viver com o nome do Senhor na boca, isso não lhe assegura a salvação. Em Mateus, no capítulo 7 e no verso 21, palavras de Jesus, ele disse o seguinte: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Veja, Jesus não está falando aqui para um assaltante, Ele não está falando para uma prostituta, Ele não está falando para alguém que é do mundo do crime, do tráfico, porque com certeza você nunca ouviu em uma matéria jornalística alguém dizer que enquanto foi assaltado, o assaltante disse em nome de Jesus isso é um assalto. Vocês já devem ter ouvido alguns testemunhos e possivelmente você nunca ouviu alguém dizer que ao contratar os serviços de uma garota de programa, essa garota disse que em nome de Jesus o programa era tanto. Não são pessoas dessa natureza que vivem com o nome de Jesus na boca. Embora a Bíblia nos anuncie sobre a volta de Jesus e o desejo de Deus em nos salvar, não é apenas o fato de você estar em uma igreja, não é apenas o fato de você estar andando com a Bíblia, como muitos têm feito, que vai fazer com que você seja um salvo em Jesus. Entenda que todo aquele que foi salvo para uma vida de obediência. Por isso que Jesus advertiu: aquele que faz a vontade de meu Pai.
Então, se você tem depositado a sua fé e esperança não no Cristo Redentor, mas numa autoridade religiosa, eu não sei, num padre, num pastor, num pai de santo, eu não sei que fé você professa, que círculos religiosos você tem frequentado, mas deixa eu lhe assegurar, a salvação está na pessoa bendita de Cristo Jesus. E essa salvação, quanto que custa? Bem, os ingressos da Olimpíada estão aí. Eu ouvi hoje no jornal que até ingressos de 4.000 estão valendo. Você não tem que pagar nada para receber a salvação. Jesus está vindo lhe buscar e não há taxa para você entrar no céu. Uma coisa apenas lhe é necessário: o seu desejo de aceitar a salvação que Ele tem a lhe oferecer. O seu desejo de abandonar a vida que você tem vivido e se submeter agora a novas práticas. Que práticas são essas, Reinan? Práticas que vão ser aquelas condizentes com as que nós desfrutaremos pela eternidade. Quando Jesus diz: naquele dia muitos hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Não temos expelimos demônios, não temos feito cura? Aqui está uma advertência muito grande aos líderes religiosos. O fato de você ser um líder religioso, independente da denominação que seja, não lhe assegura a sua salvação. Por quê? No verso 23 de Mateus 7, Jesus diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observe, o que faz distinção entre alguém ser ou não ser de Jesus não é ele ser ou não ser pecador, mas é a intimidade com a qual ele se relaciona com esse pecado. Deus não nos chamou para ser perfeitos, Ele nos chamou para sermos santos. E há diferença, Reinan? Sim. A diferença consiste no desejo do ser humano em se separar dessas práticas. O cair, sem sombra de dúvida, é do homem, mas o levantar está em Deus, para aqueles que nele confiam e se refugiam nele. Não basta só estar em uma denominação, não basta só ostentar numa camiseta, sou de Jesus. É necessário que isso transcenda as palavras e possa ser algo que você, sem dizer, as pessoas já possam ver em você a face bendita de Cristo Jesus. E deste modo, eles tenham a oportunidade de se deparar com essa tão grandiosa esperança que diz respeito à volta de Jesus. Se dentro da casa do Senhor é possível nós não sermos fiéis, é possível nós perdermos a nossa salvação, o que dizer então se nós estivermos longe do Senhor? Imagine se agora nós pensarmos que não. Já que a salvação é uma impossibilidade, então o que é que eu vou estar fazendo se até aqueles que estão dentro da igreja poderão se perder? Deixa eu deixar isso claro aqui para você. Muito mais fácil nos é chegar ao céu do que ao inferno. Por uma razão muito simples. No inferno nós já nos encontrávamos. Condenados foi como eu e você nascemos. E foi por essa razão que o juízo foi estabelecido. O plano da salvação não existe para condenar você ou a mim ou a quem quer que seja. O plano da salvação, ele existe para que eu e você possa ser salvo. E aonde está a nossa salvação? A nossa salvação consiste no poder que há no nome e no sangue de Jesus. Alguns, por estarem tão familiarizados com a voz do mundo, com a voz do inimigo, pensam que a salvação lhe é uma impossibilidade. Pois eu lhe asseguro, o céu só não seria possível se Jesus não houvesse morrido e ressuscitado. E muito em breve voltará para buscar a mim e a você. Então, se você deseja receber essa salvação, se você deseja estar entre o grupo daqueles que irão para a salvação quando Jesus os buscar, vir nos buscar, eu gostaria de lhe convidar, não resista em virtude dos seus pecados, não resista em virtude das suas deficiências de caráter, porque Jesus veio salvar justamente na condição em que nós nos encontrávamos.
a transformação, a libertação não é algo que compete a nós, mas sim a nossa dependência de nos colocarmos diante do altar de Deus. Quando criança, Winston Churchill, ele começou a se afogar em uma brincadeira com os amigos. Então, Alexander foi em sua salvação. Ele foi bem sucedido na tentativa de resgatar o amigo das águas. E os pais de Winston, na tentativa de agradecer o feito do jovem Alexander, perguntaram se havia algo que eles poderiam fazer por ele. E ele disse que o seu sonho era estudar medicina, mas os pais dele não tinham condições para pagar então os estudos. Eles então se responsabilizaram em pagar os estudos de Alexander. Mais tarde, muitos anos se passaram. Winston Churchill se torna um estadista inglês, um dos mais famosos, e acometido de uma doença respiratória, em virtude justamente desse incidente que ele tinha sido acometido quando mais jovem. O rei da Inglaterra, então, diz que vai colocar ele sobre os cuidados do melhor dos médicos que eles tinham, então, à sua disposição, que era o inventor da penicilina, justamente aquele mesmo Alexander que havia salvo o Winston quando ele era mais jovem. Então, quando o Winston agora ele é recuperado, em virtude do auxílio, mais uma vez, do seu amigo, ele fez uma célebre declaração. Ele disse: poucos homens têm a oportunidade de ser salvo pela mesma pessoa 2 vezes. Bem, eu não sei se você teve a oportunidade de ter sido salvo em alguma circunstância por alguém 2 vezes ou até mais vezes. Mas eu gostaria, nesse instante, poder lhe assegurar que o que o Alexander fez por Winston é uma pálida ideia do que exatamente Jesus fez por mim e por você. Porque ele não só nos salvou do pecado, bem como, mediante a sua volta, ele nos salvará dos efeitos do pecado. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Eu e você não entendemos, não aceitamos a morte, porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver e viver eternamente. Jesus está voltando para nos dar a oportunidade de desfrutarmos dessa vida que foi o ideal de Deus para os seus filhos. E Ele deseja fazer isso por mim e deseja fazer por você. Mas alguns de nós são como um jovem da cadeia de Carlos Chagas, quando eu estava ali trabalhando com eles. Um dia, falando sobre o perdão de Deus, sobre o desejo de Deus de nos salvar, então me interrompeu e disse: Reinan, deixa eu ver se eu entendi bem. Se eu matar uma pessoa, e essa pessoa teve todas as oportunidades de aceitar a Jesus e não aceitou a Cristo, então, na volta de Jesus, ela será sentenciada ao inferno. Eu disse: humanamente falando, sim. Aí ele disse: agora, supondo que eu estou aqui, estou tendo essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus, o plano da salvação e o que Deus fez por mim, e eu aceito essa salvação, eu aceito a obra que Deus fez para mim, e eu me coloco nas mãos de Deus para viver uma nova vida. Eu vou ser salvo? Eu disse: exatamente isso. Você vai ser salvo. Ele disse: está errado. Como que pode? Eu tirei a vida de uma pessoa e se ela tivesse uma outra oportunidade? Bem, naquele instante eu percebi que a grande dificuldade não é as pessoas compreenderem o plano da salvação. A grande dificuldade consiste em as pessoas aceitarem o plano que já foi estabelecido. Por vivermos em uma cultura do fazer para o receber, o aluno só é aprovado se ele fizer todos os requisitos da matéria. Alguns pais ameaçam os filhos a só receberem um presente, um aniversário, se eles forem comportados durante o ano. Nós crescemos em uma cultura que para fazer algo, para receber alguma coisa, primeiro nós temos que fazer algo. Então, nos surpreendemos ao estudar o plano da salvação e descobrir que para ser salvo não há nada que nós possamos realizar, porque o que tinha para ser feito já foi por Cristo Jesus. Então entra agora um choque, um colapso na mente das pessoas. E isso faz como fez aquele jovem.
dificulta para que elas possam aceitar a salvação que Cristo lhes oferece. Então agora eu gostaria de poder dizer-lhe: não rejeite a salvação que está agora diante de você. Ao ler a Bíblia, muitas perguntas vêm à nossa mente, mas uma coisa só nos é necessária aceitar: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Foi a declaração dos apóstolos por todos os lugares onde ele passou. Se nós aceitarmos a Cristo, entenda, aceitar a Cristo não é levantar as mãos, não é fechar os olhos. Aceitar a Cristo é renunciar a si e submeter a sua vida à vontade de Deus. Como você descobrirá a vontade de Deus? Mediante o estudo sistemático da palavra dele. Não estudando só quando você for para a igreja e ao ouvir do pastor, mas buscando estudá-la por si mesmo, diariamente. Quantas pessoas nós não temos a oportunidade de encontrar que não tiveram a oportunidade de ser alfabetizada, mas entende a palavra de Deus melhor, infinitamente melhor do que muitos eruditos. Deus não se revela aos mais capacitados. Deus se revela a todos quanto, pois, desejam compreender a sua revelação. E se essa é a sua situação, se você no fundo do seu coração tem o desejo de sim, ter uma vida segundo a vontade de Deus, para que quando Ele voltar você possa desfrutar da eternidade que Ele nos oferece, então eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que nós possamos falar com Deus. Deus bendito e Pai amoroso, muito obrigado, Senhor, porque sem Ti nada somos e sem a Tua maravilhosa intervenção a salvação seria uma impossibilidade a todos nós. Mas mediante aquilo que Cristo fez na cruz, nós Te louvamos, Senhor, porque cremos que foi todo suficiente o que ali foi realizado. Cremos na esperança de Sua ressurreição e de Sua ida aos céus. E enquanto Ele retorna para nos buscar, faça com que cada um desses Teus filhos que nesse instante reservaram esse tempo a ouvir a Tua palavra, possam também ser sensíveis à orientação do Teu Santo Espírito, e que o seu coração seja um solo fértil para produzir bons frutos para a Tua honra e Tua glória. E deste modo eles todos sejam movidos, direcionados para a Tua palavra. Antes, ó Deus, de valorizarmos uma placa, ajuda-nos, Senhor, a exaltarmos aquilo que Cristo fez por cada um de nós. E ajuda-nos a sermos um instrumento para auxiliar outras pessoas a não apenas reconhecerem, mas aceitarem o que o Senhor idealizou para cada um de nós. Despede, ó Deus, essas pessoas em paz, para as muitas atividades que elas poderão estar realizando nas próximas horas, e que elas possam fazê-las certas de que foram perdoadas por Ti, e que o Senhor está acompanhando a cada um de nós diante de nossas lutas e nossos anseios, pronto a nos conceder a nossa vitória. É o que nós te pedimos, crendo no poder que há no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.